Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 6. Faremos a leitura dos versos 32 a 36. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que fazem o bem, ao que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperai receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, porque temos o privilégio de adorá-lo como família da fé, como povo de Deus, reunidos no culto público para expressar aquilo que o Senhor é na nossa vida e tem feito em nós. Sermos gratos ao Senhor, rendermos o nosso coração a Ti. E agora, Senhor, que vamos ouvir a Tua voz, que o Senhor direcione o nosso coração para compreender a mensagem do Senhor, para compreender aquilo que o Senhor quer trabalhar em nós e mover o nosso coração a fazer a Tua vontade, Pai. Nós oramos agradecidos e eu rogo, Senhor, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós temos um grande conflito e um grande desafio nos dias que nós vivemos. E que desafio é esse? Que conflito é esse? É amar em um mundo de inconsistências e de expressar esse amor às pessoas. Nós vivemos em tempos onde o conceito de amor cada vez mais é distorcido e limitado. Via de regra, quando nós pensamos em amor, nós ligamos a ideia de amor a sentimento, aquilo que eu sinto pelos outros. E também nós ligamos a um amor condicional. Então, o meu amor por você tem determinadas condições. Se você cumprir o meu padrão, eu lhe amo. Se você não cumprir o padrão que eu exijo, você vira inimigo e não é objeto do meu amor. Então, esse amor condicional, via de regra, ele é superficial e é, em muitas ocasiões, centrado naquilo que eu posso receber de você. Se você pode me dar alguma coisa, aí nós temos uma excelente relação. Caso contrário, o amor acaba. E, infelizmente, é isso que nós vemos em muitos casamentos. Muitas pessoas que querem alguma coisa em troca e quando não tem aquilo que quer, o amor acabou. E parece que amor é aquele botijão de gás que você compra mensalmente e vai trocando. E aí, às vezes, vai acabando e fala assim, não quero trocar mais. Está condicionado àquilo que eu recebo, àquilo que eu tenho. E é interessante que, quando nós pensamos nesse amor que é distorcido, que é fora dos padrões de Deus e daquilo que a Escritura ensina, nós ouvimos e vemos, especialmente nas correntes, nas mídias sociais, né, no WhatsApp que você recebe e por aí, frases como ame a si mesmo acima de tudo.
Não deixe ninguém te usar. E é interessante que isso só enfatiza o egocentrismo, a busca da retribuição e levar vantagem nos relacionamentos. E nesse mundo de cancelamentos, de polarização, de ódio, nós somos tentados a amar apenas aqueles que concordam conosco. Se você discordar de mim, você vira persona não grata na minha lista de network de relacionamento, porque você discorda de mim. E o fato é que parece que às vezes nós desejamos nos relacionar só com aqueles que trazem benefícios a nós. E é interessante que quando nós chegamos na igreja, a igreja ela quebra todas essas barreiras. Por quê? Porque na igreja nós somos instruídos a amar os nossos irmãos. E na igreja nós temos pessoas de diferentes matrizes e de diferentes classes sociais, de diferentes origens. E nós estamos todos juntos, povos, raças, línguas e nações, louvando, adorando e bendizendo ao Senhor. E Deus nos coloca juntos. Talvez se você não estivesse na igreja e não tivesse sido alcançado por Jesus, não tivesse sido transformado pela graça, talvez você nunca se relacionaria comigo. Talvez nós não teríamos afinidades que você fosse me beneficiar e eu beneficiar a você e com outros irmãos. Então, o fato é que o mundo ele prega um tipo de postura que é totalmente contrária à Escritura. E a Escritura nos chama a sermos discípulos de Jesus. E ser discípulo de Jesus, como nós temos visto, é viver uma vida contra a cultura, contra esse mundo. E aqui no texto, especificamente, Jesus ele desafia os valores deste mundo de uma maneira muito mais profunda do que essa mentalidade limitada do nosso tempo, onde nós só amamos aqueles que nos amam, fazemos o bem àqueles que nos fazem o bem. E emprestamos com a certeza de receber. Ele nos chama a amar como Deus ama. Aí você fala, aí é complicado, né? Mas nós temos visto, e nas mensagens anteriores, nós vimos isso, que Deus nos ama de forma sacrificial. O amor de Deus, ele é incondicional, é generoso e não espera nada em troca. Por isso eu quero refletir com você nessa manhã esse grande desafio para nós amarmos como Deus nos ama. Amarmos como Deus nos ama. E amar como Deus nos ama é um chamado radical, meus irmãos, especialmente no contexto que nós vivemos, que a expressão olho por olho parece ser a norma. Então, se você fizer algo contra mim, pode esperar que você vai receber em troca. Eu vou lhe dar o troco. Pode demorar, mas eu vou te dar o troco. Eu vou me vingar. Essa é a temática da nossa realidade. E como discípulos de Jesus, eu e você somos desafiados a viver um amor que transcende as fronteiras do meu egocentrismo, do meu egoísmo, até mesmo amar aqueles que nos desprezam, que nos perseguem, que são algozes. E a pergunta é, será que eu e você estamos prontos para esse tipo de amor? Como que nós podemos viver e praticar esse amor genuíno nas nossas relações diárias? E aqui eu quero olhar para alguns princípios práticos que a palavra de Deus nos ensina nesse texto, que nós podemos primeiramente refletir sobre o que Jesus está confrontando o nosso coração com essa prática do reino dele, do reino de Deus, para que nós sejamos de fato habilitados a ter um coração transformado pela graça de Deus para expressar esse amor. E a primeira coisa é que a graça me habilita a expressar o amor incondicional de Deus, ir além das minhas próprias limitações e expressar esse amor. Por mim mesmo eu não consigo isso. Você por você mesmo não consegue, mas a graça
capacita você, pela ação do Espírito Santo, por meio da palavra, a agir assim. E aí o texto que Jesus coloca diante dos seus discípulos e diante de nós aqui, através do Evangelho de Lucas, é: se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Jesus ele começa nesse texto nos confrontando com uma realidade um tanto quanto desconfortável. Se o nosso amor é limitado a quem nos ama, não estamos demonstrando nada além do que o mundo já faz. A prática comum é retribuir o amor apenas àqueles que nos beneficiam. E é interessante, querido, e aqui vai uma dica para quando você for ler a Escritura, quando você começar a ler a Bíblia e você perceber algum verbo ou alguma palavra, Jesus dando ênfase, preste atenção nisso porque isso é importante. Isso é importante no texto. E se você parou para pensar, Jesus, ele usa aqui, ele coloca 4 vezes, mas ele se refere 3 vezes e no último versículo ele repete a palavra pecadores. No verso 32, 33 e 34, ele repete 3 vezes a palavra pecadores. Uma em cada versículo. O que Jesus está dizendo aqui é que se os ouvintes só amam a quem lhe faz o bem e que fazem exclusivamente empréstimos seguros, ou seja, eu vou te emprestar o dinheiro, mas eu tenho certeza que você vai me pagar. Eu tenho certeza que eu vou ser reembolsado. Essa prática não é diferente do que os pecadores fazem. E Jesus utiliza a expressão pecadores para fazer uma comparação muito estratégica entre as atitudes destes pecadores, que tem uma conotação, e eu já vou trabalhar isso, e as ações que são esperadas daqueles que foram transformados por Jesus, os seus discípulos. E é interessante que a palavra aqui no texto, no original, ela dá o sentido de que esses pecadores é aqueles que erram o alvo. E no contexto do Novo Testamento, pecadores se refere de forma geral a qualquer pessoa que não segue os padrões da lei de Deus. Mas também tem uma conotação específica para os judeus, no tempo de Jesus. Então, para os judeus, e é dessa maneira que Jesus está trazendo aos discípulos, ele mostra que para os judeus, quando nós vemos o pecador, é aquele que vive de forma deliberada no pecado ou de forma notória no pecado. É aqueles que eram desprezados pela sociedade religiosa judaica, como publicanos, prostitutas, gentios, indivíduos que não seguem a lei mosaica de forma rigorosa ou eram considerados impuros. Então, estes eram pecadores. E uma pergunta importante que nós precisamos fazer para o texto é: por que Jesus faz essa comparação? Nos versos 32 a 34, Jesus ele usa a expressão aqui hamartoloi, que é ligada à ideia de pecadores, para fazer esse contraste entre os pecadores e o padrão elevado daqueles que ele chama para viver com ele. E veja o raciocínio dessa comparação. Se vocês amam aqueles que vocês amam, aqueles que vos amam, que recompensa você tem? Até esses pecadores, que não vivem no padrão de Deus, que erram o alvo constantemente, que vivem uma vida que não tem Deus como referência, que não vivem diante de Deus, eles amam assim. Que recompensa você tem? Jesus aponta mostrando que essas pessoas que estão fora de um relacionamento com o Deus Criador, com o Redentor, com o Salvador, que falham em seguir os padrões estabelecidos por Deus, eles praticam essa forma de amor. E eles
vivem esse amor limitado, que recompensa vocês têm? Se vocês fazem o bem, aqueles que vos fazem o bem, até os pecadores fazem isso. E Jesus está dizendo, esse tipo de bondade, esse tipo de amor, primeiro, é um amor que não tem mérito espiritual. Nós não temos mérito nenhum, mas não tem crédito nenhum. Não adianta nada. E aí, o que acontece? Ele é um amor puramente recíproco. E aqui, ele mostra que essa bondade, ela é uma bondade interessada, é uma bondade egoísta, é uma bondade que ela quer a troca para eu mesmo receber. Isso contrasta com o verdadeiro bem que os discípulos deveriam praticar, sem esperar recompensa nenhuma. E no verso 34 ele diz, você empresta para aquele que você tem certeza que você vai receber? Qual é a sua recompensa? Qual é a recompensa? Os pecadores emprestam e sabem que vão receber e muito provavelmente cobram juros dos outros. Então aqui Jesus mostra que isso é uma prática comum. O padrão divino de generosidade de Jesus, que Jesus apresenta, é desinteressado. É sem esperar nada em troca, nem mesmo pagamento. Então, o que nós vemos aqui é Jesus usando essa expressão para pecadores como uma referência aos padrões de comportamento comuns deste mundo, que são limitados pelo egoísmo, pela reciprocidade, pela falta de misericórdia genuína. Então, se você faz isso, que diferença faz? Isso aí qualquer um faz. Qualquer pessoa faz. Então essa comparação, ela nos desafia a ir além do que o mundo faz. Vivendo de acordo com o amor gracioso de Deus. E o amor de Deus em nós vai além do comum. O amor de Deus em nós vai além do comum. Entenda isso, irmão. Deus chamou você para ir além daquilo que qualquer um faz. E é interessante que, lá no verso 35, ele diz assim, que ele ama até os ingratos e maus. Percebe? O amor de Deus é derramado sobre aqueles que são rebeldes. Não é isso que Romanos capítulo 5, 8 diz, que Deus prova o seu amor por nós, tendo Cristo morrido, sendo nós ainda pecadores. A mesma palavra que é usada aqui. Pecadores. Então, meu amado, o amor de Deus é incondicional e não depende de merecimento. Não depende de reciprocidade. Não depende da pessoa fazer aquilo que você quer, de te agradar. Não, o amor que Deus derrama sobre nós, o que você, o que nós fizemos para merecer o amor de Deus? Nada. Nada. E nada do que você faça será suficiente para você merecer esse amor de Deus. É um presente que você recebe da graça de Deus. Então, meus amados, eu e você, nós somos chamados por Deus, em primeiro lugar, nós somos habilitados pela graça de Deus a amar incondicionalmente. Não amar de maneira condicionada. Não amar, olha, se você fizer aquilo que eu quero, você recebe o amor que eu tenho para lhe dar. Não, não é isso, querido. Você, como resposta àquilo que Deus fez, a Bíblia, ela sempre nos orienta. Perdoai uns aos outros como Cristo vos perdoou. Então o perdão é manifestado não porque você merece o meu perdão, mas é porque eu fui perdoado por Cristo. Você não é amado por mim ou pelas pessoas porque você merece esse amor, é porque Cristo nos amou. E por isso nós demonstramos esse amor. Então isso significa perdoar um amigo que talvez tenha traído você. Perdoar um colega de trabalho difícil que tem sido, quem sabe, aí uma pedra no seu sapato. Estender a mão àqueles que te magoaram.
e que você guarda raiva, ira, rancor e mágoa. Não, pastor, faz só 45 anos que eu não falo com a pessoa. E ele é crente? É crente. Pois é, irmão. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Lá no céu vocês vão morar junto. Eu queria ver Deus colocar você do lado da casa dele. Ou às vezes até morando junto, né? Imagina que benção. Irmão, guardar mágoa, rancor, amar condicionalmente não é aquilo que Deus nos chamou para fazer. Deus nos chama para viver além do comum. Mas em segundo lugar, a graça, ela nos habilita a fazer o bem sem esperar retorno nenhum. Olha o que diz o verso de número 35. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. E aqui Jesus ele vem reafirmando a ideia central na sua exortação de amar os inimigos, fazer o bem e emprestar sem esperar qualquer retorno. Quando eu derramo e manifesto e expresso amor por aqueles que me perseguem, por aqueles que são meus inimigos, quando eu faço bem a essas pessoas, quando eu empresto sem esperar nada em troca, querido, nós estamos manifestando esse amor de Deus. Esse tipo de comportamento é humanamente difícil para nós. E só será possível se você for habilitado pela graça redentora. Se o seu coração for transformado, se as suas motivações forem transformadas. Por quê? Porque se as suas motivações não forem transformadas, você vai continuar e eu vou continuar querendo receber algo em troca. Fazer o bem aos inimigos, emprestar sem esperar retorno, demonstrar um amor que transcende o nosso interesse pessoal, é um reflexo da graça de Deus. E o destaque está mais uma vez nessa ordem sacrificial de amar os inimigos. A ideia deste amor ágape, deste amor sacrificial, de fazer o bem e emprestar com o movimento da graça no nosso coração, onde eu não espero receber nada em troca. Eu faço a fundo perdido. Sabe aquele empréstimo que você faz? Você fala assim, não vai me pagar. É esse daí. É esse daí. Essa é a resposta de alguém que vive uma vida teorreferente. Uma vida corandeu. O que é isso? Tenho Deus como referência. Eu vivo diante de Deus. Como Deus derrama suas bênçãos na nossa vida sobre nós, pecadores, não merecedores, muitos de nós ingratos e maus. E aí, transformados pela graça, agora nós somos chamados a viver uma vida de bondade desinteressada. Então é necessário exercitar essa generosidade, que é o remédio para um coração mesquinho, que é o remédio para um coração avarento. Generosidade. Por isso nós temos que mudar a motivação do nosso coração. Mas sabe o que me chama a atenção, queridos? É que, mesmo trabalhando em nosso coração para não receber nada em troca por conta desse movimento da graça, o Senhor diz que nós vamos ser recompensados. Não espere nada em troca. E olha só, ele também repete isso nos 3 primeiros versículos, quando ele diz... Se vocês amam aqueles que vocês amam, qual é a recompensa? Isso todo mundo faz. Depois, no verso 33, se você faz o bem àqueles que vos fazem o bem, qual é a recompensa? Outro termo que chama a atenção. E no verso 34, se você empresta para aqueles que você sabe que vai receber, qual é a recompensa disso? E agora no verso 35 ele mostra qual é a recompensa. Embora ele diga assim, não espere nada em troca, ele diz, eu vou te dar uma recompensa. Que você não merece, mas eu vou te dar.
E olha só que coisa preciosa. Ele diz no texto: amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo. Será grande o vosso galardão. E a palavra galardão, ela significa recompensa, literalmente, ou salário. E aqui não se trata de um pagamento com base no nosso mérito, mas é uma recompensa graciosa dada por Deus a seus filhos. Jesus deixa claro que esse galardão não é algo que nós merecemos por nossos esforços. Opa! Então, agora eu sei qual é o caminho para eu receber uma recompensa. Então, eu vou amar os meus inimigos, eu vou fazer o bem àqueles que me perseguem e eu vou emprestar sem esperar receber, mas aí eu vou receber algo de Deus. Querido, a Bíblia diz que receberá, mas essa não é a motivação do coração. Deus, ele vai além, ele trabalha na nossa motivação. E aí, veja, aí você fica pensando assim, mas que galardão é esse? Que recompensa é essa? Que eu vou receber ao fazer o bem sem esperar nada em troca, emprestar para os outros e amar os inimigos. A recompensa, querido, o texto diz qual é. Sereis filhos do Altíssimo. A recompensa é refletir o caráter de Deus. Não é uma recompensa na nossa ótica terrena, imediata, mas é algo celestial, eterno. E quando nós entendemos isso, nós teremos satisfação, regozijo de compreendermos que nós somos filhos do Altíssimo. Nós teremos a convicção e a certeza dessa recompensa preciosa. E qual é a recompensa? A recompensa é saber que eu sou de Deus, que eu sou filho dele. Eu pensei que era uma coisa melhor, pastor. Você percebe como que nós trabalhamos no nosso coração? Isso eu já sei que eu sou filho de Deus. Querido, a gente vai se acostumando com as coisas da nossa caminhada com Cristo e parece que nós não damos a devida atenção à profundidade do que a Escritura está falando para nós. Vivam assim e vocês terão a certeza que são filhos do Altíssimo. Filhos de Deus. Viver esse amor desinteressado mostra que eu e você fomos transformados pela graça. Essa é a convicção daquele que foi regenerado, daquele que foi transformado, porque eu por mim mesmo jamais farei isso. Você jamais fará isso, jamais viverá assim, jamais demonstrará esse amor, fará o bem àqueles aos quais você não gosta. Alguns de vocês até sei das pessoas que vocês não gostam. Outros eu não sei. Alguns pela nossa caminhada juntos, na jornada, da nossa vida cristã, eu como seu pastor, até conheço algumas pessoas que você não vai muito com a cara. E muito provavelmente porque você ou deixou muito evidente, ou você me contou. Fique tranquilo, não vou falar do púlpito aqui quem é, eu não vou falar fulano, você não gosta desse, não gosta daquele. Fica tranquilo. Não precisa ficar se retorcendo na cadeira não, viu, irmão? Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado. Você tem obedecido ao Senhor em fazer o bem a essas pessoas, a amar essas pessoas, a orar por quem te persegue? Se necessário for, dá do seu dinheiro para esse abençoado. Você fala, isso é impossível. Exatamente. Humanamente falando, é impossível. Mas quando você é transformado pela graça, você vai além daquilo que é comum.
esse galardão prometido por Jesus é maior que qualquer coisa que nós possamos receber nessa vida. Nós somos encorajados, queridos, a fazer aquilo que o Senhor nos ordena fazer. E o maior prêmio, sabe qual é? Vinde benditos de meu Pai. É sermos reconhecidos como filhos de Deus. Respondendo pela graça para viver de maneira daquilo que ele é. E o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, diz que agora nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina. Então agora eu posso expressar qualidades no meu caráter que não são oriundos a mim mesmo, mas agora são manifestações de um coração transformado, e nós temos um novo potencial porque Cristo transformou a nossa vida e por isso nós podemos viver essa nova vida. E aí eu posso ser compassivo e gracioso pela graça. Lembre-se, querido, que a verdadeira recompensa vem de Deus e ela ultrapassa qualquer coisa que você possa imaginar nessa vida. Porque ela é a soma total das bênçãos por toda a eternidade. E por último, meu irmão, nós vemos no verso 36, o Senhor dizendo assim: sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. A graça me habilita a ser misericordioso como o Pai é, como Deus é. Aqui, a misericórdia descrita não é um mero sentimento, mas ela é expressada através de ações concretas. A graça de Deus nos capacita a imitar o nosso Pai Celestial, revelando a sua bondade, revelando a sua misericórdia nesse mundo caído e quebrado. Jesus nos chama não apenas para demonstrar misericórdia de forma isolada, mas Ele nos chama a fazer disso um reflexo constante de quem nós somos, da nossa nova identidade, da nossa filiação. E essa ordem está ligada a essa nova identidade. E qual é a nossa identidade? Sermos filhos do Altíssimo. Agora eu e você, que fomos transformados pela graça redentora, temos uma nova maneira de viver. E como discípulos, nós somos chamados a imitar o caráter de Deus, especialmente o que ele diz nesse versículo: a sua misericórdia, o seu amor nesse mundo quebrado. E ser um discípulo de Cristo, querido, significa seguir os passos de Jesus, imitar aquilo que ele é. E quando Jesus nos diz para sermos misericordiosos como é o vosso Pai, ele está nos chamando a sermos imitadores de Deus, imitarmos ao Senhor. Assim como Jesus refletiu o caráter do Pai nas suas ações, nós também, eu e você, somos chamados a refletir essa imagem de Deus no mundo. Eu e você somos portadores da mensagem de redenção, da mensagem que transforma. Então, imitar a misericórdia de Deus não é apenas uma escolha, mas é uma evidência de que eu e você agora somos nova criatura, somos transformados. E à medida que nós nos tornamos mais semelhantes a Cristo, nós vamos demonstrando a esse mundo o que significa ser filho de Deus. E de fato, quem é filho de Deus? Portanto, meus irmãos, como discípulos, eu e você, nós temos um chamado. Que chamado é esse? Pela graça de Deus, é sermos de fato habilitados a demonstrar um amor incondicional. A fazer o bem sem esperar nada em troca. E a sermos parecidos com Jesus, sermos misericordiosos como Deus é. Isso requer de nós um coração transformado pela graça, um coração que é disposto a perdoar, um coração que está disposto a ajudar e amar mesmo aqueles que na nossa categoria de pessoas não merecem o amor. E à medida que nós imitamos a Deus em sua misericórdia, nós nos tornamos verdadeiros portadores dessa mensagem de redenção, testemunhando a sua bondade e amor e o amor de Cristo. Testemunhando que nós somos filhos do Altíssimo.
Meu amado, eu e você somos desafiados a expressar esse amor, a expressar essa graça, expressar esse perdão. Então, como que você pode aplicar isso na sua vida? Pense na sua caminhada diária. Pense na sua rotina, na sua família, nas pessoas do trabalho, nas pessoas com quem você se relaciona. Como que você pode demonstrar que você é filho de Deus? A minha oração é que nós busquemos diariamente viver mais e mais na presença de Deus para demonstrar que fomos transformados por Jesus, transformados por sua graça e que nós temos uma recompensa preciosa. Nós somos filhos do Altíssimo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus derrame graça sobre você em nome de Jesus. Amém.